Eu sou José Roberto Marques. Eu sou um apaixonado pelo ser humano. Deus é tão maravilhoso que você nasce com algumas competências e depois você descobre que as competências você tem todas aquelas que você decide ter. A verdade é que o meu cérebro é matemático, mas que eu prefiro abraçar as árvores. E abraçar a árvore é uma metáfora que eu prefiro diminuir a distância que as pessoas têm dentro delas. E o mundo é um mundo de quanto tempo eu demoro para diminuir a distância que eu tenho de mim. E eu meço a distância que eu tenho de mim, medindo a distância que eu tenho do outro. E como bom cientista da mente, depois de 15 mil artigos escritos, 89 livros, 89 livros escritos, depois de ter colocado no mercado 15 milhões de livros, vendido 15 milhões de livros, depois desse ano ter feito 52 eventos, entre 1.000 e 5.000 pessoas, 52 vezes em 2025, é só para você não ficar chocado, 2 ou 3 por semana, todos os dias desse ano. Eu vou dizer para você, o que me move eu estar nos lugares é trazer algo para que você tome consciência e diga: caramba, realmente você está a uma única decisão de fazer algo sobrenatural e interessante. Eu sou uma pessoa que com 4 anos de idade, meu pai me deu a primeira cartilha, e com 5 anos eu estava na terceira, só para te dizer que eu sou precoce. E o que eu tenho mais facilidade é de ler e escrever e aprender. E é por isso que eu escrevo tanto. Mas isso é uma competência de você aprender qualquer coisa na sua vida. E aí eu fico pensando, hoje de manhã, quando você acordou, você já tem toda uma elaboração e uma programação mental do que você gostaria que acontecesse hoje? Porque é o seguinte, se você não desejar, querer, se você de verdade não vê as coisas antes de acontecer, elas nunca vão acontecer. Porque a vida é, tudo que existe, antes existiu na cabeça de uma pessoa. Então o que você deseja? No dia 28 de maio de 2024, em Goiânia, onde é a minha primeira sede, eu chamei minha equipe de vendedores e disse para eles: segunda-feira, era sexta, 6h15 da tarde, nós vamos para São Paulo, vamos ficar lá um mês, eu vou treinar os 2 times de Goiânia e São Paulo, porque depois de um mês nós vamos lançar o projeto mais ousado, maluco do Brasil. E se você ainda não está sabendo, está vendo que meu marketing não é tão bom assim. E o meu projeto eu vou fazer 100 imersões e 100 eventos, e vou lançar um programa, que empresa é corpo, mente e alma. Vou lançar um novo posicionamento, mais um posicionamento, em um ano, onde eu quero treinar mais empresário do que todo mundo que treina, que já tem 20 anos no mercado. E eu pensei, como eu crio algo extraordinário? Bom, pondo uma cotação de valor boa, porque um curso empresarial hoje de 24.997 3 dias é o mais barato do mercado. Mas eu pensei, eu vou doar mesmo? Mas eu posicionei com 24.997 e por 100 vezes, e com 50 milhões de investimento, eu fiz 100 eventos. Esse ano, 52 eventos, doados. E aí eu fico pensando, tu tinha coragem de empurrar 50 milhões no morro abaixo, sabendo se você não vai fazer 2 milhões ou 50 ou 0? Você já parou para pensar do tamanho da sua ousadia? A minha ousadia foi 50 milhões de reais em 100 eventos. Para isso, investi em leads. Hoje eu tenho 110 milhões de visualizações no meu Instagram, tenho 3 milhões e 100 mil seguidores no Instagram direto, mas na verdade eu tenho 7 milhões de pessoas nas minhas redes sociais. E eu aprendi que se você quiser fazer algo extraordinário, você tem que ter ou ser ousado, ter uma ideia maluca e a força do trabalho. Porque uma empresa inteira ou algumas pessoas mais compram uma ideia, de cada 7 dias você vai fazer 6 eventos com 1.000 a 5.000 pessoas todos os dias do ano, feriado, sábado, domingo.
Como? Que força? Da onde você tira? Pois é, essa força nós tiramos para fazer algo. Os 12 meses se tornou 13 meses, e os 13 meses, eu vou dizer para vocês, se você acha que é impossível crescer 5 vezes no Brasil no ano, cola em mim, porque eu descobri a forma. Eu termino meu programa 5X, 13 meses sem eventos, os menorzinhos com 1.000 pessoas, maiorzinho com 5.000 pessoas, onde eu doei todos eles, doado, tudo, 100% doado. E com isso, eu tive uma ideia, uma sacada de levar para as pessoas oportunidades, ou seja, eu trouxe vocês aqui, o primeiro passo custaria entre 25 mil e 40 mil reais, e você não está pagando nada, mas eu vou te apresentar o segundo passo. 80% a 90% das pessoas eu vou doar, e eu sei, faço isso com amor, esses 10% a 15% está financiando todo o resto, porque eu sei que vocês nunca mais vão sair daqui, porque eu aprendi uma coisa, como pegar uma empresa do absolutamente zero, muito grande ou ferrada, e alavancar. E eu criei então o Alto Impacto Empresarial e o programa de alavancagem empresarial, onde, sem nenhum temor, eu já coloquei 50 milhões na reta. Vou ousar. Empresário brasileiro que diz, eu não quero correr risco, você está em qual país mesmo? Você não é nem empresário, tudo mentira. Zé, que garantia que eu tenho? Garantia de que você tem assessoria, você tem apoio, você tem energia, você tem uma equipe sobrenatural, garantia de quem no único curso faturou 2 bilhões de reais, um curso que se chama PSC, 140 mil alunos num curso de 3.089 dólares, onde em 15 anos e 7 meses, um curso, eu sei que é bilhão 2 vezes, num curso, e com essa pegada, estou aqui para dizer rapidamente, num tempo recorde, numa apresentação de 7 minutos, estou melhorando, para dizer 7 passos para levar a tua empresa, para você ter um insight, ou começar um negócio, ou sair do buraco, ou sair da crise, qualquer coisa. 7 passos da inteligência de negócios. Eu sou tão CDF nerd, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse ano, segura aí, eu vou lançar uma nova corrente de psicologia na Terra. Uma nova corrente. Agora pensa, se uma parte de mim é empresarial e a outra, há 25 anos faz eventos e intervenções. Deus me deu alguns dons, e o maior dom é aprender, mas o maior dom mesmo é meditar. Como ajudar as pessoas a terem catarses, a terem picos emocionais, a reorganizarem as próprias histórias em 1 hora, 1h30. Como eu posso ajudar alguém a ter um insight, uma revelação, uma reconexão, e numa linguagem mais pessoal de inteligência emocional, um perdão, uma cura interior tão rápida. Essa pegada da mente humana, do cérebro humano, da energia humana, e essa pegada empresarial é o que faz eu falar, a empresa tem alma, processo tem alma, as pessoas têm alma. E o melhor, que eu estou lançando uma nova psicologia, para falar de um assunto poderoso e polêmico, aonde eu estou pronto. Vou lançar 7 livros, onde um livro é a teoria, e 6 livros é para explicar os ataques contra a teoria, porque eu já previ eles. E a minha vibe é, qual o efeito químico do cérebro da tua fé? Como que Deus age no teu corpo e como você tem reações químicas de transformação e mudança pela psicologia. Pensa se isso é polêmico, mas eu estou prontinho para ser aplaudido e também para ser confrontado, porque depois de 25 anos fazendo isso, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu faço. E depois de ter milhares e milhares de depoimentos, que hoje não são depoimentos, são testemunhos, estou aqui firme. Bora lá. Eu quero falar para você de 7 passos da inteligência de negócios, e o primeiro passo é que produto e que serviço que você tem, que é âncora, que chama a atenção das pessoas. Você jamais vai alavancar uma empresa falando de 10 produtos ou 20 produtos. Eu quero saber qual é o produto ou o serviço que você tem, que é diferente, que chama atenção, que é âncora. Qual o produto que vai arrastar os outros produtos? Se você pensar nas grandes empresas, todas elas têm produtos âncoras. Se você pensar, por exemplo, na GM,
e você pensa, qual é o produto da GM âncora no Brasil? E a resposta é muito simples, é o Onix. O Onix Sedan, o Onix Hatch, o LT, o LTZ, o Joy, o Premier, eu adoro carro. E isso faz a GM ter uma grande parte do faturamento com um produto. E se você pensa que é melhor ter um ou dois, pode ser dois, porque aí você fala da S10 e você não precisa falar, isso mantém a GM no Brasil. E a tua empresa, qual é o teu produto âncora, qual é o teu serviço âncora? Ou você ainda não tem nada poderoso, que pode ser simples, mas que as pessoas digam, eu quero isso. E aliás, um produto e um serviço tem uma única ação na Terra, que você possa ajudar as pessoas, as empresas a ter uma vida melhor. Produtos e serviços é para ajudar esse mundo a ser melhor. E todas as pessoas que constroem uma empresa para ganhar dinheiro, elas já estão confessando a sobrevivência. Uma empresa é um organismo vivo, cheio de pessoas, com uma causa nesse mundo, para que as pessoas tenham vidas e processos melhores, e você faz isso tão bem que isso dá lucro. Isso é uma empresa, um organismo vivo, com causa e propósito. O primeiro passo da inteligência de negócio é o produto âncora. Melhor ainda se tiver um detalhe, uma vírgula. Tudo que eu faço tem alma. Tudo que eu faço é olhando para a pessoa, corpo, mente e alma. Isso é o que eu faço. Qual é a tua inovação? A minha inovação é dizer para você, o que a tua empresa faz? Como que você faz? Qual é o seu diferencial? E o que você vende que vai alavancar o seu negócio? Alavancagem é tudo, mas não tem alavancagem seu produto âncora. Eu sou sócio de 16 empresas, temos 3 empresas sendo formadas, que são 3 indústrias, e essas 19 empresas nasceu de um produto que chama PSC. E o PSC, eu adoro falar, que é o meu cursinho de coach mais famoso dessa terra, com o maior número de alunos. Eita, cursinho bom, porque para falar a verdade, coach nem funciona. E como é maravilhoso, a pessoa ser leiga e dá um fora da vida. Tu nem sabe o que é coach, porque está falando que não funciona. Coaching é só um processo que depende de quem faz, que tem mais ou menos conhecimento, tem mais ou menos resultado. Coaching, como ser médico, como ser psicólogo, como ser empresário, tem o cara extraordinário e o cara meia boca péssimo. Essa é a verdade. Coaching é um método de acelerar processos. Só isso. Dependendo da tua competência e da tua ciência, você tem mais ou menos resultados. Como é que está o foco do teu produto âncora? O segundo passo são as pessoas. Uma galera fala para mim, Zé, tá difícil de contratar. Falei, engraçado. O meu CFO está há 15 anos comigo, minha secretária particular tem 20 anos que está comigo, os meus consultores têm 12 anos, 10 anos, 8 anos. Engraçado, as pessoas são o anjo das minhas turmas. Eu tenho doador em todo lugar que eu passo, em todo lugar desse país que eu passo, foram mais de 70 cidades, em todo lugar, eu tenho 5, 10, 20, 30, 40, 50 anjos doadores do meu trabalho. Por quem que está com dificuldade? Porque eu não sei o que é isso. Porque está difícil contratar. Não. Tu não sabe fazer promessa, é diferente. Porque contratação é promessa, só que tem um detalhe. Você tem que fazer a promessa e entregar a promessa, porque senão a promessa só vale uma vez. Gente, já parou para pensar que as pessoas agora não são focadas só no quanto que você paga? Você acha mesmo que você vai contratar alguém porque você está pagando melhor? Você vai contratar só quem está na sobrevivência. Quem está na sobrevivência, se ele fosse extraordinário, ele não estava na sobrevivência, ele tem que receber o dinheiro, ele vai morrer. Espera aí, por que uma pessoa está na sobrevivência? Ela é extraordinária? Ela vai ser extraordinária, mas não é ainda não. Mas não é de jeito nenhum. Como é que está a tua promessa de contratação? A pessoa, toda vez que eu quero melhorar o comercial, é onde eu mais amo. Porque para eu contratar para o comercial, a pessoa tem que saber muita coisa. Ler, escrever, falar, respirar e gostar de pessoas. E o resto? Que resto? O resto eu ensino. Não precisa saber nada. Quanto mais eu souber, eu agradeço. Só que eu tenho uma promessa forte. E a promessa é, a tua realidade em 4 meses vai ser 4 vezes maior.
Se a tua realidade não ser 4 vezes maior, eu vou te honrar, tu vai embora e você terá o melhor treinamento da tua vida de 4 meses. E ainda estou te pagando para você aprender comigo. Mas cada 10 pessoas, 4 vão ganhar 4 vezes mais. E aí, você entra? E eu entrego. E as pessoas falam de meta, e no IBC, meta é o mínimo, é chão. Meta é teta, onde que é meta? Você quer treinar e desenvolver pessoas e dizer para as pessoas, o máximo seu é isso. E eu digo, nunca aceite uma meta. Essa meta é de uma pessoa minúscula. Você precisa quebrar a meta. E o que a gente faz hoje na minha equipe de treinadores e na minha equipe de consultores, a gente treina os consultores, é que as pessoas, as mais pereba é porque elas batem a meta. Mas as melhores batem todos os meses 10 vezes a meta. E aí você pensa, Zé, isso é utopia. Então vai para o IBC, entrevista meus consultores e diz, quantas vezes você bate a meta? 3, 4, 5, 7, 10. E aí, você quer ter 1000 consultores ou 100 consultores que vendem por 1000? Mas como que faz isso? Treina eles. Cria cultura, cria clima, cria propósito, cria paixão, cria um movimento de transformação da terra. Você vai ver se você não tem. Empresas são pessoas, e pessoas é cultura e clima, e tem a ver com promessa. Se você tem dificuldade de contratar, eu prometo para você, tua promessa está ruim para caramba. Liderança. Como que a pessoa quer falar de liderança se ele é um péssimo exemplo? Gente, eu não quero ser exemplo para ninguém, mas eu sou inspirador, porque eu tenho a força de trabalho, eu tenho foco, eu tenho fé, e tem mais, nós crescemos muito, muito. Se você pegar meu Instagram, você vai ficar louco, porque todo dia você vai ver que eu estou em algum lugar. E assim, os lugares que tem menos pessoas que eu estou, tem 1000 pessoas, é quase um milagre eu estar num lugar que tem 300, 500 pessoas, é quase um milagre. Nem conto esses lugares, porque eu conto acima de 1000, de 1000 a 5000. Como alguém consegue colocar todos os dias, o ano inteiro, de 1000 a 5000 pessoas na sala, em todos os lugares do Brasil, todos os dias, o ano inteiro? Fala aí, eu consigo. E se tu não sabia que tinha uma pessoa diferenciada que faz isso, sou eu. José Roberto Marques, começa a seguir, olha para trás para você entender. Existe uma ideia, e uma ideia é ajudar a cultura brasileira. O quarto passo de um negócio é a história do negócio, é a causa do negócio, é o storytelling do negócio. Se a tua empresa é maravilhosa, a história é horrível, tu está ferrado, porque o que vende, o que conecta o cérebro, teu cérebro, 10% é técnico, é racional, e aí já vou falar do Freud agora. 80% do teu cérebro é por histórias, por metáforas, por analogias. Por isso que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Nós temos uma mente 80% metafórica, filosófica. Se você vende só característica, você vende para 10% do cérebro. Você nem aprendeu a vender ainda. Você precisa entender que a mente humana, ela precisa de histórias. Consultores, vendedores que não sabem contar histórias, são péssimos vendedores, porque vendem. Eu já sou extraordinário. Imagina se você aprendesse a tocar o outro lado do cérebro e o outro lado da mente. Deixa eu te falar, qual é a história da tua empresa? As pessoas que entram na minha mentoria, a primeira coisa eu falo, fala aí a história da sua empresa. Porque se for ruim eu falo, meu Deus, parabéns, você está vivo com uma história horrível dessa. Imagina se você melhorar a história. Uma coisa forte é a história da sua empresa. Ninguém quer se conectar com pessoas com uma história horrível. E se tu ainda fala que você tem uma empresa para ganhar dinheiro, porque senão você não sobreviveria, eu nunca vi uma história pior do que essa na vida. Porque essa história só funcionou na pandemia, porque realmente era uma história real. Hoje, não é real. O quinto passo de um negócio é marketing. Se tu não sabe fazer marketing, contrata com quem sabe, ou aprende e contrata também. Marketing é tudo que você tem que pensar antes de tudo, é prospect. Nada disso vai existir se não tiver cliente, onde nós buscamos cliente, como nós buscamos cliente, como nós fazemos os clientes. Sem marketing, a tua empresa está deixando muito dinheiro na mesa. Se tem alguma coisa curiosa que você gostaria de aprender a mais, por favor, aprenda. Marketing. Marketing é o que vai levar você para o outro nível. Eu nem vou falar marketing digital, porque o marketing já é 90%
digital. As histórias, as analogias, as conexões, a verdade é como que você conta a história da sua empresa, do seu produto, como você foca. No final de 2019, o meu filho, que era meu CMO, disse para mim: pai, esses 250 mil reais que você paga para mim não está dando mais não, deixa eu tocar uma empresa. E isso é público. Mas e aí, você também me dispensaria com 250 mil reais líquido, livre de impostos? Porque no caso me custava 350, e você diria: deixa eu tocar a empresa. Então deixa eu te contar, essa pessoa maravilhosa, que por acaso é meu filho, que tem um trabalho maravilhoso, extraordinário, tem um método extraordinário. Esse método veio de 3 lugares que ele trabalhou na vida, com o pai dele, com o Zé Roberto e no IBC. Então deixa eu te contar, com muita força de trabalho, com muita estratégia, com método, eu demorei mais de 40 anos de falar de 1 bilhão, meu filho falou com 4 anos, inclusive, isso é público. Pensa, um método do pai que demorou 40 anos, caramba, foi difícil eu falar de bilhão, como assim? Mas ele vai lá e tem 10% da empresa vendida por 75 milhões de reais, só que ele é sócio de muitas outras. Como eu fico orgulhoso de dizer, só tem um detalhe, eu olhei para o IBC, 42 gênios, e falei: cadê o gênio do marketing? Foi embora, ai. E aí eu testei 13 pessoas, eu nunca sofri tanto nessa vida, porque eu não sabia, que as pessoas não sabiam da complexidade do nosso grupo de empresas, porque a gente olha, e eu fico falando, IBC, na verdade são 16 empresas diretas, 17 de sociedade, 3 em construção, é uma longa história. E aí você pensa, como faz? Como faz? Aprende. Quem se tornou o CMO do IBC em 2022? Eu. Estava sobrando um tempinho, um dinheirinho, falei: vou estudar esse trem. E o que eu faço hoje? Eu treinei a minha equipe, mas eu aprendi primeiro. E como o meu filho foi tocar o próprio negócio, eu tenho 4 filhos, o que eu fiz? Coloquei os outros 2. O Marcos tem 36, a Marília tem 29, o Arthur tem 27. Coloquei em posições estratégicas, e os 2 vão assumir o meu lugar no final do ano que vem. Um será CMO, o outro CEO. Não é porque vou parar de trabalhar, porque eu amo o que eu faço, mas eu, para nunca mais cometer um erro de falar: deixa eu tocar uma empresa paralela, porque eu me lasquei. Pensa, o gênio do marketing foi embora, eu tive que aprender o bendito do marketing. E se você acha que você não aprende, você aprende qualquer coisa, porque quando a água bate na bunda, tu nada ou afoga. Essa é a verdade. Você pode aprender qualquer coisa que você precisa aprender. E hoje, é claro que eu não quero ser um dos 3 maiores marqueteiros, porque mesmo assim que eu sou cientista CDF, mas que eu estou ali perto, eu amo, sou estrategista, sei pensar, invisto 100 mil reais por dia de leads, 100 mil reais por dia, todo dia dessa vida. Então, para você entender, porque às vezes a pessoa fica tirando o sarro do coach, o cara não tem ideia que a maior empresa de coach do planeta sou Joe e o meu time. Então para de viajar na maionese, são coisas muito poderosas, muito incríveis. E se tu quer um negócio, foca no marketing. Próximo passo, se tu não sabe vender, tá lascado. E aí, como é que tá as vendas? O que você está usando? Como você está usando? Você vende de que jeito? O Brasil é o país que mais usa compra e venda de WhatsApp. Tu é estrategista extraordinário. Você também tem lá os gênios de automação, como eu tenho, dos gênios de BI. Gênios são as pessoas da minha equipe que são fora da curva. Eu tenho vários gênios, porque eu descobri que sozinho sou uma pereba, e eu vou trazendo as pessoas. Você, como é que está a tua automação? Como é que está tudo isso que você faz? Porque a vida é sobre vendas. Inclusive a primeira venda é todo dia de manhã, quando você olha no espelho e diz: uau, lindo, fofo, ou pereba do inferno. Como que você está olhando e se vendo? Já parou para pensar que todo mundo vende o tempo todo? Que a venda é energética, é filosófica, é espiritual. A venda é a tua fé, a tua crença sobre si mesmo, sobre o que você faz. E o melhor, que a tua empresa vai bombar ou não vai bombar? Se você tiver o 7º passo, que é entrega, nada vai prosperar, nada vai triunfar se você não tiver uma entrega extraordinária.
As pessoas que têm baixa entrega, elas estão fadadas a ter muitos problemas. A entrega é tudo. E a entrega, ela deve ter pautada em gerar emoção nas pessoas. E quando você fala, como que eu vou gerar emoção? Todos os negócios. E por que que eu preciso gerar experiência? Porque a emoção são as memórias de longa duração no cérebro. Tudo que eu leio, estudo, eu tenho uma tendência amanhã de lembrar 15% apenas. E é tudo aquilo que eu vivo e sinto, eu replico, e eu já aprendi, está na memória de longa duração. O que faz uma pessoa não entender que venda é tocar as 3 mentes, os 2 lados do cérebro, que venda é emoção. E para quem ainda acha que controla a emoção, precisa estudar um pouquinho mais de neurofisiologia, porque as emoções são automáticas, são inconscientes e são incontroláveis. Como a ciência não é absoluta, 99,9%, você tem um sistema, uma mente, uma força maior que controla, está além da sua cognição, e essa parte tem em todas as pessoas. Você está vendendo, lembrando que a pessoa tem um self 2, uma mente inconsciente, uma mente automática, ou você ainda está vendendo, achando que o que vende é só características. Uau! Fico pensando, imaginando, de 0 a 10, o quanto que está o teu produto âncora, de 0 a 10. O quanto que o que você faz, o teu produto ou o teu serviço, está alavancando o seu negócio. Quais são os 1, 2 ou 3 produtos principais? Fique imaginando qual a facilidade ou a dificuldade que você tem de atrair a galera para criar comunidades, para criar valor. Fique imaginando o que você está fazendo para ter uma boa liderança. Eu não sei porque o empresário tem dificuldade de investir no líder. Tem bons cursos, boas formações, tem pessoas incríveis no Brasil, extraordinárias. Investe no teu líder, pelo amor de Deus. O cara representa 10, 20, 30, 40 pessoas, e você ainda não investe na pessoa. Investir na liderança é a coisa mais inteligente do mundo. Inclusive os líderes que não tem jeito, despacha eles. Despacha para a Austrália, é um lugar bom, longe de você. Deixa eu te falar uma coisa. Já parou para pensar que a liderança, que a tua empresa é a tua cara? Já parou para pensar que no fundo você tem resultado ou não, se tu é o CEO, o CMO, o founder, o dono da porra toda? Você já parou para pensar que o que dá certo ou não dá certo é por causa de quem? Do estratégico, é tu. Se não conecta, não contrata direito, as promessas estão ruins, ou a energia está ruim, ou o clima está ruim. Se eu não consigo atrair pessoas, tem alguma coisa errada. O que eu não estou fazendo que eu deveria fazer? Foca na liderança. Crie uma grande causa, um grande case, um grande storytelling. E invista no marketing, nas vendas e na experiência das pessoas. Não existe nada mais poderoso do que encantar as pessoas. É uma tarefa maravilhosa e a tua empresa tem um foco de encantar para você alavancar e prosperar. Saiba, se você tiver esses 7 passos estruturados, que eu demoro 3 dias para explicar, e estou explicando em 15 minutos, eu estou quase ganhando do Senna na velocidade. Você vai ir para um outro padrão energético, é outro nível, completamente diferente. Fico pensando, imaginando, quando a gente vai num lugar, você busca algo, o que você veio buscar aqui? Que sacada, dica, revelação, iluminação, intuição, o que? Tem que tocar você para dizer, entendi, eu preciso fazer diferente. O mercado está bom? Se o mercado tivesse bom, a gente não tinha perdido tanto dinheiro no mês passado, que é um dos meses que mais saiu dinheiro do país. Claro que não está bom, mas brasileiro vai de qualquer jeito. Essa que é a verdade. Nós precisamos inovar e fazer alguma coisa. E lembre-se, uma empresa é um organismo com corpo, mente e alma.
Sabe o que é o corpo da empresa? É os produtos, os serviços, o processo, o fluxo de caixa. O corpo da empresa são as regras da empresa. É tudo que é tangível. Sabe o que é o corpo da empresa? Tudo que é tangível. E a mente? A estratégia. Qual é o grande erro da maior parte do empresário brasileiro? O cara é operacional total. Ele não tem tempo de olhar o que as pessoas estão fazendo de diferente. Ele não tem tempo de pesquisar empresas fora do país que fazem coisas extraordinárias. Ele não tem tempo para olhar nem para ele direito. Ele não tem tempo para nada. Ele está no operacional. Como que uma pessoa no operacional vai conseguir fazer algo extraordinário? Não vai. Então, o maior desafio do empresário brasileiro é entender que estratégico, tático e operacional, que estratégico, você deveria estar a 90%. E nem pensa que você vai ser 100%, que isso também é impossível, mas 90% você precisa estar. O empresário brasileiro tem uma dificuldade enorme de pensar, de olhar o futuro no presente, de ser estratégico. O cara vai desmatando, e nem sabe direito. Quero convidar você a pensar sobre método e processo e sobre alma. Falei do corpo e da mente. O que é a alma da empresa? É a cultura e o clima. Gente, quando você chega no lugar e sente as pessoas felizes, fala, por que essas pessoas estão felizes? Isso está além da tua compreensão, está além de você fala. Quando você chega no lugar e os colaboradores e o clima interno é feliz, você quer ficar lá, você compra mais, você nem sabe explicar, mas você está gostando. Por quê? Porque existe uma verdade que é energética, existe uma verdade que as pessoas que estão lá, elas amam estar lá, mas também tem uma verdade que elas estão lá, mas elas odeiam. Pensa um lugar onde energeticamente as pessoas nem querem estar. Como que você vai prosperar essa empresa? Não vai. Fico pensando, imaginando que Deus é tão maravilhoso que na hora certa, frases, exemplos, modelos, alguma coisa, toca as pessoas para entenderem. Tem alguma coisa que você precisa melhorar. Tem alguma coisa que você precisa fazer diferente. E eu desejo, nesses dias que vocês estão aqui com pessoas incríveis e maravilhosas, ícones, que vocês tenham insights e que pelo menos uma coisinha de cada um detalhe, uma frase, uma vírgula, você coloque em prática. Tudo que você ouviu e tudo que você gostou e tudo que você não vai colocar em prática, não vai adiantar nada, absolutamente nada. A verdade da minha busca que é científica, neurocientífica, o impacto do cérebro, como as pessoas alteram de verdade e não só ficam pensando e não alteram, é porque enquanto você não mudar e transformar, e isso é uma reação química no cérebro e no corpo, você continua sendo a mesma pessoa, sempre. O que precisa acontecer para que você verdadeiramente mude de nível? Alguns focos interessantes. Marketing, a história que você conta, é a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça. Sem leads, sem prospects, não funciona. Eu decidi por 13 meses ajudar cerca de 200 mil pessoas sentadas, a bunda na cadeira, dentro da sala de aula. Não é online não, é sentado na cadeira. Eu decidi, e eu pensei, como que eu vou atrair todo dia 1000 pessoas, pelo menos, para estar no lugar? Porque para 1000 pessoas estarem no lugar, pelo menos 5.000 pessoas prometeram ir no lugar, que é mais ou menos 20%, se você não está acostumado com um evento gratuito. Se você tiver reputação e poder, é isso. Deixa eu te contar como que você convence 5.000 pessoas todos os dias, para que pelo menos 1.000, até 5.000 te veja todos os dias. Isso é marketing, isso é história. Desejo que vocês criem grandes histórias, porque a história é que vende. Eu sou José Roberto Marques. Uma parte de mim é apaixonada pela mente humana, pelo cérebro humano. Deus me deu o dom da meditação e da oração. Esse sou eu. Mas eu sou uma pessoa que nasceu com o cérebro matemática, e eu gosto de número, de cálculo. Gosto de coleção de casa, coleção de carro, coleção de relógio, coleção de terno. Eu gosto de coleção de tudo. E quem falar para mim que ser pobre está tudo bem, vai mentir para outro. Dinheiro é energia,
Para de mentir, a energia, você ajuda as pessoas. Zé, eu não gosto de falar dinheiro, eu gosto de ajudar as pessoas. Quantas pessoas você ajuda? 100, 50? Pois é, eu estou pondo 200 mil pessoas na sala de aula em um ano, mas se não tivesse os 50 milhãozinhos lá para bancar o projeto, deixa eu contar para você, eu não ia pôr não, tudo mentira. Como que você ajuda? Impossível. A verdade é que o amor é lindo, o céu é azul e sem dinheiro, você morre de fome. Essa é a verdade. Então, foquem sim, foquem. Eu adoro falar da alma das pessoas. Tem gente que vai no meu curso e fala, ah, Zé é tão fofinho. Daqui a pouco ele vai no outro curso e fala, caramba, é um tubarão. Faca na caveira, chute na canela. Você também não é dual? Mas eu aceito a minha dualidade. E eu vou dizer para você, aproxime das pessoas, honre as pessoas. Mas não é para todas as pessoas que você abre o coração, porque elas não estão prontas para isso. Você poderá ser, literalmente, machucado. Essa é a realidade. Você conseguiu o videozinho aí? Ou não? Porque eu ia mostrar para você, que vocês acham que vocês trabalham, eu ia mostrar um cara que trabalha aqui esse ano. Tem ou não? Sim ou não? 2 minutinhos. Como pode ver, o meu lado executor é atacado. Quem aí já me conhecia, ou pelo menos ouviu falar de mim? Deixa eu saber. Ah, eu estou indo bem, né? 90% das pessoas. O resto está sem internet. Eu tenho feito um trabalho interessante, revolucionário. É um trabalho ao mesmo tempo muito grande, mas não é um trabalho que a gente abre, mas vamos abrir os resultados agora. E aí vamos tocar muito mais pessoas. Porque a verdade é que todo mundo fala de proposta, de projeto, de cultura, e eu, por 1 ano, 13 meses escravado, estou realmente fazendo a tarefa de casa. Quer ver uma coisa? É esse? Não, não é. Ah, vai esse mesmo. Tá. Manda. Se Deus pôs esse aí na hora, é esse mesmo. Ele tem voz? Se tiver, melhor. Não tem voz? Ô, gente, é uma delícia quando você vê assim, vai dar, não deu. E aí, o que você faz? Buda. Eles não conhecem, né? Deixa eles. Eu tô com a cara de normal aí, não tô? Tô indo bem, né? E aí, Nori? Lindo. Poxa, se tivesse imagem. Não, o som. Se tivesse o som. Ah! Limonate, Célula Limonate. Dia 24 e 25 de setembro. Wolf Day Brasil. Inclusive, essas almas abençoadas, maravilhosas, inclusive esse fofo esteve lá comigo 3 dias. O Limonati já está há 15 anos, não aguento mais ver ele é um lindo. Mas ele fica trazendo essas pessoas maravilhosas para conhecer o trabalho. E eu vou estar lá fazendo uma palestra interessante. E não vai ser em 40 minutos, não. Que eu não. Pelo amor de Deus. Ah, bom. Aí. Porque assim, eu tenho um problema, que é muita história, conhecimento. Como é que fala 40 minutos? Eu estou ganhando do Ayrton Senna aqui, gente. Aí, estou arrebentando. E para quem acha e não me conhece, eu sou o cara que começa a dar aula às 9 da manhã e para às 3 da manhã, tá? Nem se iluda que eu canso, que você vai se lascar, porque eu não canso, não. Você acha que eu canso, né? A foto, não, vamos tirar a foto agora. Gente, eu adoro. Eu acho que o Limonati, você já pode assumir o marketing pessoal. Ele já está induzindo eu a falar a vocês que nós vamos tirar as fotos lá no stand da Wolf Brasil. E os livros do Zé Roberto também. Adorei. Pelo amor de Deus. Não, põe aí, vai.
Ai não, no treino, o treino não tem som. Ai. Ô, gente, eu estou num evento, esse 52 desse ano, 52 eventos, só que os menores com 1000 pessoas, e o evento não é de 4 horas, tá? Os menores são 3 dias, são 52 eventos de 3 dias, tá? Não é 52 eventos de uma palestra de 1 hora. E os eventos que não são de 3 dias são de 7 dias. Então os menores de 3 dias, os maiores. Goiânia, Balneário Camboriú. Aí, uau! Balneário Camboriú para São Paulo. São Paulo, não, foi para Salvador. De Salvador, nós fomos para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, nós fomos para Brasília. De Brasília, nós fomos para Goiânia. E de Goiânia, nós fomos para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, nós fomos para Goiânia de novo. Eu tenho sede em Goiânia. Foi muito maravilhoso. E depois eu fui para Rio Verde, é a cidade onde eu comecei. Depois para Porto Alegre. Depois eu fui para Campo Grande, porque eu estava descansado. E aí de Campo Grande eu fui para Vitória, que estava ali do lado. Aí de Vitória eu fui para Brasília de novo, porque a gente tem o alto impacto empresarial e o Desperte Seu Poder. São 2 eventos diferentes. E aí de Brasília eu fui para São Paulo, onde a gente tem a nossa sede aqui. E aí de São Paulo eu fui para Curitiba, que está pertinho. De Curitiba foi uma coisa sobrenatural. Eu fui para Belo Horizonte de novo. E para você não desmaiar nem infartar, na verdade são hoje 52 eventos. E a pergunta é: tu teria foco, fé, força de trabalho e causa e propósito para em 6 meses e 25 dias ter dado pelo menos os 6 meses de aula? Por qual razão faz uma pessoa fazer algo que é impossível de ser feito? E a razão é muito simples: melhorar a cultura desse país. Porque quando eu penso que eu vou na Disney, que tem 150 mil pessoas todos os dias e não tem nenhum papel no chão, e quando eu penso que eu vou no Rock in Rio e tem 500 toneladas de lixo, eu fico pensando, eu preciso fazer alguma coisa. Quando eu venho para o Brasil e tem mais de 100 países, tem menos ação trabalhista que o Brasil tem sozinho, eu fico pensando, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é possível que as pessoas tratam, não cumprem, muda tudo. Não é possível que as pessoas não cuidam dos lugares. Não é possível que a gente não vai fazer algo. Eu amo os Estados Unidos, mas sou brasileiro. Eu nunca vou morar nos Estados Unidos, eu adoro viajar, sou professor de lá. Aliás, eu já representei o Brasil 2 vezes em Harvard também, mas eu sou professor da Universidade de Ohio há 11 anos. Eu fico pensando, o que eu tenho que fazer para ajudar? E eu dei uma surtada positiva. Levo uma mensagem empresarial para dizer para as pessoas, pode acreditar que nós podemos te ajudar. E aí, já que eu vim aqui, e onde eu passo vai o presentinho, vamos pôr o QR Code do presentinho. Os cursos no Brasil, parecidos com o meu, o mais barato é 28 mil. E eu não posso nem falar, mas inclusive posso falar do meu filho maravilhoso. E tem também meus amigos maravilhosos da G4, que chega a 40 pau. O meu, eu estou te oferecendo, porque está sobrando um tempinho, posso te ajudar. É grátis mesmo. E aproveita, porque isso vai acabar essa mamata. E detalhe, é real. Eu estou te oferecendo um curso de 25 pau free, é só colocar aí e anotar. E tem mais. Tem tanta cidade no Brasil que eu nem sei onde é, mas você vai me encontrar. Aliás, em Jundiaí, é depois da manhã. Então, pensa, se tem uma pessoa ousada, que acredita, tem fé, que trabalha comportamento e trabalha performance, porque sem lucro tu fechou, faliu, sou eu. Agradeço a Deus e o universo. Ah, mais uma.
Sou cristão de carteirinha. Até a sombra é cristã. Maravilhosa. Quero agradecer. Vamos tirar foto? Vamos tirar foto. Eu posso pedir para vocês ficarem de pé para a gente tirar a foto? Aí, mais uma fotinha. Outra coisa, já que eu falei que cristão, você sabe como que a gente põe alma na foto? Quem sabe? Como que põe alma? Oi. Como é que põe alma na foto? Ligando a luz do celular, almas. Posso pedir para você ligar o seu celular, porque a foto fica aparecendo um monte de alma? Porque... Oi. Puxa, é só um pouquinho. Eu bati o recorde, eu falei, correndo. Não, mas aí se não ligar todo mundo não funciona não. Bora lá, que lindo! Gratidão, gratidão, gratidão! Ei!